Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno, olá, aluna, seja bem-vindo, bem-vinda à quarta aula da disciplina Comunicação e Linguagem. Eu sou a professora Andréa dos Santos Oliveira e farei minha audiodescrição para vocês. Eu estou dentro do estúdio de gravação do Instituto Federal de Rondônia, Campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim é uma parede branca, do meu lado esquerdo está escrito em letra verde EAD, mudando realidade. Eu sou uma mulher branca, cabelos encaracolados, estou usando uma saia longa cinza, uma blusa cinza e um terno rosa. O sinal que me identifica na comunidade surda é este. Estamos chegando ao final da disciplina. Eu espero que vocês estejam gostando, que essa disciplina esteja contribuindo para você aperfeiçoar aí a leitura, a oralidade e a escrita. E na aula de hoje nós continuaremos falando sobre os textos técnicos, que nós já iniciamos lá na terceira unidade. Lembram? Quando nós falamos sobre ofício, carta comercial, memorando, também são exemplos de textos técnicos. Nós vamos começar abordando o requerimento. Quem aí já precisou solicitar um direito que tinha? Eu trabalho numa instituição pública e eu tenho direito, por exemplo, a uma licença capacitação. Eu tenho direito, né, a uma remuneração. E aí você tem que fazer um requerimento. Também instituições privadas, tá bom? Sempre que você tem um direito, que você acredita que tem um direito, né? E aí você tem que requerer esse direito, você vai escrever este documento que se chama requerimento. Então vamos lá aqui para a tela. Requerimento é um texto objetivo em que o requerente solicita algo que julga ter direito. Veja, você julga ter direito. Agora, se você de fato tem, né? É a pessoa, né, que tem o poder para decidir isso que vai dizer se você de fato tem esse direito ou não e vai deferir ou indeferir o seu requerimento. Portanto, esse documento consta apenas da solicitação feita, justificativa para a solicitação e do pedido de deferimento, ou seja, a aprovação. Quais são as partes, né, de um requerimento? A invocação, né, que é quando você invoca, você chama a pessoa para quem você está enviando, o texto, que é quando você faz o pedido, o fecho, né, o local, a data e a sua assinatura, ou seja, a assinatura de quem está fazendo a solicitação. Aqui eu tenho um modelo, olha só, comecei aqui, né, com a invocação, senhor coordenador do doutorado interinstitucional em educação, parceria IFRUNESP. Eu estou enviando este requerimento para ele, então aqui é a invocação, ou seja, a pessoa que eu estou evocando, é a pessoa que irá receber este requerimento. Depois, de uma forma bem objetiva, lembrando que este também é um texto objetivo, você já começa direto ao assunto, olha só, Andréa dos Santos Oliveira, aluna do doutorado em educação, turma 2018, portadora do registro acadêmico número tal, e você coloca, né, dependendo do tipo de requerimento, por exemplo, se for um requerimento para alguma coisa envolvendo os estudos, a escola, aí é importante você pôr o seu número de matrícula. Agora não, se é outro tipo de requerimento, aí às vezes você precisa pôr o número do seu RG, às vezes o número do seu CPF, o seu endereço. Então, dependendo do tipo de requerimento, vai alterar também as informações sobre você que você precisa inserir, tá? Então, e logo depois de apresentar seu nome e as informações pessoais necessárias, você faz o pedido, olha só. Solicita alteração do pedido de afastamento para cursar doutorado para os meses de fevereiro a julho de 2021. Então, veja que logo após que eu inseri as minhas informações pessoais, eu já fiz o pedido de forma objetiva. O que eu estou solicitando? A alteração, porque eu teria direito ao afastamento e agora eu quero afastar num outro período. Depois que você faz o pedido, você justifica o motivo, né? Você justifica o motivo pelo qual você está fazendo este pedido. E aí, dependendo do caso, você pode trazer, né, citar leis, porque às vezes está pedindo uma remuneração, né, que você tem direito e que você não está recebendo. Aí você pode citar lá, né, o trecho desta lei que garante essa remuneração, ou é um afastamento. Eu trabalhei 5 anos, tenho direito a 3 meses de afastamento. Aí você pode também citar, né, o trecho da lei que garante este seu afastamento. Isso é a justificativa. É mostrar, né, que você de fato tem direito àquilo que você está pedindo. Então, fez o pedido, justificou, vem os fechos. Olha só,
O fecho é o encerramento. Lembra que quando eu expliquei o memorando e o ofício, os fechos do memorando e do ofício são atenciosamente ou respeitosamente. Os fechos do requerimento é nestes termos pede deferimento. Olha só, nestes termos, vírgula, na outra linha pede deferimento, ponto. O que significa isso? O que é a palavra deferimento? Deferimento é aprovação. Quando você diz nestes termos pede deferimento, você está dizendo eu quero que este documento, que a minha solicitação seja deferida, ou seja, seja aprovada, né? Mas é quem vai receber que vai decidir se vai ser deferida ou indeferida. Inclusive, quando ele te der a resposta, ele vai dizer, né? Pedido deferido ou pedido indeferido. Logo depois do fecho vem a cidade, vírgula, o dia, o mês, o ano, né? O nome de quem está fazendo o pedido e a assinatura, né, gente? A gente sempre tem que assinar um documento. Hoje, as instituições públicas, por exemplo, aqui no Instituto Federal, nós usamos o SEI. Então, nós fazemos a assinatura digital, mas mesmo assim é importante que se tenha essa assinatura. Um outro texto técnico utilizado tanto em instituições públicas quanto em instituições privadas, né? Usado também em assembleia. Eu moro num condomínio e a gente tem reunião e eu sou o secretário lá do prédio e aí eu fico responsável por fazer essa ata. Ou uma reunião de sala, vamos fazer uma reunião de sala, né? Porque nós queremos fazer a festa de formatura e a gente precisa ver como que nós vamos fazer, né? Para levantar dinheiro para isso. Então, vocês podem fazer uma reunião e registrar todas as decisões tomadas numa ata. Então, é muito importante saber como redigir uma ata. Então, o que é uma ata? A ata é um texto técnico cujo objetivo é relatar os fatos ocorridos durante uma reunião ou assembleia. Então, a ata começa por um título, então você vai dar um título aí, né, bem objetivo para essa ata, a data, a hora e o local da reunião, quem esteve presente, né, juntamente com os cargos. Agora, não, foi uma reunião que tinha muita gente, aí eu não vou pôr o nome de todo mundo, aí eu posso pôr o cargo, aí estavam presentes 500 professores, né, da rede municipal de educação. Agora, quando é uma reunião com poucas pessoas, aí você pode, inclusive, citar o nome de cada um, né? Referência ao modo como a reunião foi convocada, vocês podem dizer que a reunião foi... Primeiro, se foi por meio de convite ou convocação, vocês sabem a diferença, né? Quando eu recebo um convite, eu vou se eu quiser. Quando eu recebo uma convocação, significa que eu tenho que ir. E se eu não for, eu preciso justificar. Então, também mencionar isso na ata, né? Se aquela reunião, se foi em forma de convite, convocação, né? A referência à abertura, geralmente a abertura de uma reunião é feita pelo presidente, né, da reunião, ou pela pessoa que convocou ou convidou. Depois, vocês vão relatar os assuntos tratados, né? E por fim, o fecho. Uma sugestão de fecho para a ata é: nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e após lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinadas. Aqui eu tenho um modelo de ata, só que as atas, elas vêm passando por transformações, porque quando o computador não era, né, assim, acessível a todas as pessoas, geralmente as atas eram feitas à mão, escritas à caneta, num livro que se chamava livro-ata, ou livro de registro. E como a ata, né, logo após, né, o fechamento da ata, todo mundo assina, é um documento que tem, inclusive, valor, né? Valor jurídico. E aí, quando ela era feita à mão, para evitar, né, que alguém inserisse alguma informação, porque às vezes uma vírgula, né, tem o poder de mudar o contexto, né? Às vezes eu insiro um número 1 e aí muda todo um valor. Então, as atas, elas não davam margem para isso, então elas não tinham espaço do parágrafo, né? O texto começava do início sem aquele espaço que a gente geralmente deixa antes do parágrafo e até o final. Os números eram escritos por extenso, né? Isso tudo quando a ata era feita à mão, escrita à caneta. Hoje em dia, né, principalmente quem trabalha em instituição pública, geralmente as atas são feitas dentro do próprio, por exemplo, aqui no IFRO, dentro do próprio SEI, né? Então aí não tem essa necessidade de não deixar espaço do parágrafo, né? De não poder escrever o número por extenso, né? Então vai depender. Se você for fazer à mão ainda, né? Se você trabalha numa instituição que tem um livro registro, é preciso fazer à mão, aí não deixe o espaço de parágrafo. For escrever número, escreva o número
por extenso. Olha só um exemplo de ata. O título, né? Ata da Assembleia Geral dos Moradores do Condomínio Maria Bonita. Aí começa mencionando o dia, o mês e a hora. Olha só, os 29 dias do mês de abril de 2020, às 19 horas. Reuniram-se a Assembleia Geral os moradores do Condomínio Maria Bonita, situado na Rua Lampião, número 50, bairro Central, na cidade de Porto Velho, Rondônia, juntamente com a síndica, senhora Ana Lisboa. Então, eu disse o dia, o horário, o local, né? Aí, como a reunião foi feita, se foi em forma de convite ou convocação. O convite para a reunião foi feito pela síndica por meio de um e-mail enviado no dia 10 de abril de 2020. A reunião foi aberta por Ana Lisboa, que logo de início apresentou a pauta a todos os presentes. Qual era a pauta? Deliberações sobre a reforma do prédio. Após esse momento, a síndica apresentou aos moradores a necessidade de reformar o prédio, bem como os espaços do condomínio. E aí eu vou relatando, né, todas as informações importantes e vou relatando na ordem que os fatos aconteceram. Se houve, né, alguma votação, né, qual o resultado dessa votação, se houve encaminhamentos, né, para a próxima reunião. Terminou de escrever, né, os assuntos importantes, vem o fecho, né, e uma sugestão de fecho é: nada mais havendo a foi a presente ata lavrada e após lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Lembrando que a gente só assina uma ata depois de fato ler, né, para ver se de fato as informações que estão ali foram as informações que foram discutidas. Quando a ata ela é feita de forma manual, todo mundo vai assinar também de forma manual. Se ela é feita, por exemplo, né, no SEI, aí a assinatura vai ser assinatura digital. Outro documento, né, que possivelmente vocês já fizeram, seja, né, para tomar posse num concurso público, seja porque trabalha em alguma instituição, foi a declaração. Então, a declaração também é um texto técnico. Então, declaração é o gênero textual em que se declara algo. É possível declarar algo sobre si próprio, a exemplo das declarações de residência, declaração de bens, declaração de vínculo empregatício, tão exigidos para tomar posse em concurso público, como declarar algo sobre terceiros, a exemplo das declarações escolares. Eu, por exemplo, quando eu fui tomar posse, né, no Instituto Federal, eu tive que fazer uma declaração, né, de residência, declaração de bens, declaração, como eu sou dedicação exclusiva, de que eu não tinha vínculo, né, com outras instituições. Então, você pode fazer uma declaração sobre você mesmo, lembrando que você só pode declarar aquilo que for verdadeiro, tá? Ou então, você pode declarar algo sobre uma outra pessoa. Exemplo, trabalho aqui, né, no registro acadêmico. Aí vem um aluno pedindo uma declaração de que ele é aluno do IFRO. Então, veja, aí eu vou fazer uma declaração para um terceiro, uma declaração para uma outra pessoa. A estrutura da declaração é essa aqui, olha, informações sobre o declarado, a informação declarada, o fecho, que pode ser por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração, o local seguido de data e a assinatura da pessoa que está declarando aquela informação. Então, é um texto bem simples, bem objetivo. Exemplo, aqui uma declaração de residência, olha, declaro para os devidos fins que, aí coloca o nome, né? Pode colocar aqui o número dos documentos da pessoa, é residente, domiciliada na rua tal, número tal, na cidade tal, desde 2010. Aí vem o fecho. Por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração. Aí você vai inserir a cidade, o dia, o mês, o ano, o nome de quem está fazendo essa declaração e fazer a assinatura. Agora, se é uma declaração saindo de uma instituição que você trabalha, seja ela pública ou privada, é bom você colocar o símbolo, né? Por exemplo, aqui saindo, né, do Instituto Federal de Rondônia. Então, é uma instituição pública federal. Então, vou colocar aqui o símbolo, né, do Brasil, o brasão, as informações aqui, Ministério da Educação, né, coordenação de registros acadêmicos, o nome declaração, e aí você vai declarar. Declaro para os devidos fins, né, que fulano de tal, de repente precisa do RG, do CPF, está matriculado no primeiro período do curso técnico em administração, modalidade subsequente do Instituto Federal de Rondônia, Campus Porto Velho, Zona Norte. Aí o fecho, por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração. Aí também, por exemplo, foi escrito em Porto Velho, então Porto Velho, 5 de outubro de 2022,
o nome da pessoa que está declarando. Neste caso, como está saindo de uma instituição, seja pública ou privada, você também coloca o cargo, né? E você também vai assinar a declaração. E a procuração? Às vezes, nós precisamos, né, dar poderes para alguém, né, fazer alguma coisa para a gente. Por quê? Porque às vezes eu estou impossibilitada, né? E aí eu vou fazer um documento que se chama procuração. Segundo Vilarinho, a procuração é um documento legal que transfere a alguém poderes para agir no nome de outra pessoa. Quem confere o direito a terceiro é o outorgante, já quem recebe os direitos é chamado de outorgado. A procuração ela pode ser pública ou particular. Se for lavrada em cartório por um tabelião e registrada em livro específico, é pública. Já a particular pode ser lavrada pelo outorgante, tá? E é isso, gente, que eu tinha preparado para essa disciplina de comunicação e linguagem. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aí, né, feito as atividades avaliativas, feito a avaliação, que vocês tenham aí, né, conseguido a aprovação. E a gente se encontra aí, né, em uma outra disciplina. Até a próxima! Educação à distância, mudando realidades.